Se você começou a investir recentemente, eu tenho certeza que nunca tinha passado pelo que aconteceu nessa segunda-feira, no dia 9 de março de 2020, onde, após algumas quedas do mercado por causa do receio com relação ao coronavírus, a situação piorou muito por causa da briga aí com relação ao petróleo da Rússia com a Arábia Saudita, levando a bolsa a despencar mais de 10% em um único dia, que foi o que aconteceu nessa segunda-feira, e levando ações como a Petrobras a cair mais de 20%. Inclusive, tivemos o acionamento de um sistema aí de defesa que a bolsa tem, que é o chamado Circuit Breaker. Tenho certeza que você ouviu falar, mas não faz ideia do que é isso. Eu me chamo Wagner Raverotti e nesse vídeo eu vou te explicar o que acabou acontecendo e também algumas ideias e insights que a gente pode estar tirando desse acontecimento para acabar melhorando nossos investimentos, melhorando a nossa forma de investir. Então vamos lá para o vídeo, que esse vídeo está muito bom para mudar a mentalidade aí de você, principalmente se você tiver começado há pouco tempo. Vamos lá? Pois é, 2019 parecia o ano dos sonhos. Todo mundo era um bom investidor, a bolsa só subia e todo mundo tinha esperança, colocando cada vez mais dinheiro. E óbvio, veja bem, isso não é algo ruim, principalmente se você estiver investindo com o objetivo certo. Porém, não é a situação de uma grande maioria. O número de investidores aumentou muito exponencialmente nos últimos meses e no último ano. Claro que isso impulsionado por muitos influenciadores aí que trazem conteúdos, ensinando as pessoas a investir realmente e ter uma educação financeira melhor. E óbvio que uma grande maioria faz um trabalho responsável, faz um trabalho que realmente ensina as pessoas a investirem e investirem da maneira correta. Mas ao mesmo tempo, muitas propagandas enganosas e empresas prometendo dinheiro rápido surgiram aí nesse meio, aproveitando dessa esperança e dessa subida que parece que nunca ia ter fim. Mas na verdade, com a chegada do coronavírus, essa descida veio e parou de subir. As pessoas ficaram um pouco receosas já aí com algumas quedas que aconteceram nos últimos dias por causa aí dessa expectativa e por causa do avanço do próprio coronavírus. Até que no final da última semana, a Rússia, depois de alguns problemas com relação a não aceitar algumas regras com relação à produção do petróleo, acabou negando aí reduzir a sua produção, principalmente pelos impactos do coronavírus, e acabou tendo aí uma reação da Arábia Saudita, que abaixou o preço do petróleo e também falou que iria aumentar a sua produção, levando que o preço do petróleo despencasse em quase 30%. Ou seja, um valor muito expressivo. E com isso, não faltou motivos para criar um pânico aí no mercado e as bolsas acabaram despencando, caindo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. E é aí que entra o tal do Circuit Breaker. Muita gente nem sabia que isso existia e acabou descobrindo agora nessa segunda-feira, onde as negociações aí na bolsa acabaram parando por 30 minutos para evitar aí, de certa forma, fazer com que os investidores pensarem. Para quem não sabe o que é Circuit Breaker, é que quando ocorre uma queda muito expressiva, ele faz uma pausa na bolsa por aproximadamente 30 minutos aí no começo, para fazer com que os investidores de verdade comecem a pensar melhor. Aí, caso a bolsa volte, ela continue a ter uma queda que também seja expressiva, essa pausa é feita por 1 hora e após a volta, caso ocorra novamente, ela cai aí por um tempo que seja indeterminado, ou seja, ele vai ser determinado conforme a bolsa achar necessário. Então, basicamente, esse Circuit Breaker é como se fosse um disjuntor, aonde caso ocorra algum curto, alguma coisa fique fora do comum na energia da sua casa, ele desliga para que você possa resolver o problema. E é isso que aconteceu, como uma tentativa aí para evitar que muita gente perdesse a cabeça ou tomasse decisões e levasse a bolsa ainda mais para baixo. Situações como essa são muito educativas. É óbvio, ninguém gosta, muito menos eu, de ver a bolsa caindo ou então de ver aí o patrimônio derretendo 10, 15, 20%, dependendo dos ativos que você possuía. Mas para quem investiu usando uma boa estratégia, com um pensamento de longo prazo e aí utilizando um dinheiro que não iria precisar ali no curto prazo e também diversificou isso com outros tipos de ativo, passou por uma situação dessa com muita tranquilidade. Em muitos casos isso leva também a um aumento de posições, ou seja, você aproveitar que a queda da bolsa aconteceu para estar comprando ativos e aumentando aí, diminuindo o seu preço médio e tentando aumentar a sua rentabilidade conforme a bolsa volte a subir no futuro. Então eu quero que você pense e reflita sobre alguns pontos antes de você desistir ou parar de investir. Se você ainda não fez uma reserva de emergência, em renda fixa, em algo seguro, faça a sua. Se você ainda não montou uma estratégia para investir o seu dinheiro, ou seja, realmente entendendo o porquê você está investindo, faça isso.
se você ainda não começou a diversificar seus ativos entre renda fixa, entre outros tipos de investimento, faça isso também. Está mais do que na hora de começar a focar nesse longo prazo. Isso não é motivo para ninguém deixar de investir, é motivo apenas para começar a entender mais como funciona isso. Porque uma coisa que eu sempre defendo é que as pessoas elas se exponham a um tombo que elas não vão se machucar caso acabam caindo. Então, se a bolsa cair e você investir um dinheiro que ele não é realmente todo o seu patrimônio, não é tão considerável assim, ou seja, você é uma pessoa que tem aversão a risco, não importa. Se você diversificar o seu patrimônio de forma que você entende por que aquele dinheiro está ali e você entende que aquilo pode cair, você não vai se preocupar, é muito fácil você investir com esse pensamento e aí nesse caso passar por situações assim. E a mensagem principal que eu quero passar para você é: invista sempre com consciência e nunca tome decisão alguma por meio de pressões. Realmente, quem resolveu mexer nos seus investimentos na segunda-feira pode ter vendido alguma coisa e perdido muito dinheiro. Então sempre tome muito cuidado com isso. Tem um vídeo aqui no canal onde eu indico 5 coisas que todo investidor deve fazer antes de começar a investir. Tenho certeza que ele pode ser muito útil para ajudar você a montar essa estratégia. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e eu espero poder te ver aí no próximo vídeo. E que situações assim aconteçam cada vez menos na sua vida e, se acontecerem, que você esteja cada vez mais preparado. Um abraço, até mais!